Eu sei que o seu coração ele tá como uma pedra e nada do que as pessoas falarem para você vai resolver, porque o que você quer é uma solução para o seu problema. Então, quando a gente está nessa situação, nosso coração ele fica como uma pedra. Então, tudo que falarem entra de um lado e sai do outro. Não adianta, porque sua alma está abatida. E o que eu vim aqui falar para você não é o que alguém me contou, o que eu ouvi alguém me falar. É porque eu já vivi isso. Eu sei como é isso. Quando você está passando por algum problema, tudo que você quer é uma solução. Então, o seu coração ele fecha, o seu coração ele fica como uma pedra e não consegue ver uma saída, você não consegue ouvir uma pessoa te dar um conselho, você não consegue, porque são muitos problemas que estão afligindo a sua vida. Mas eu quero que você ouça, não com esse ouvido, porque se você ouvir com esse ouvido que eu vou falar, de repente não vai resolver o seu problema realmente. Mas ouça com o ouvido da sua alma, do seu coração, o que eu tenho para falar para você. Eu não sei qual que é o seu problema, existem vários tipos de problemas nessa vida. Cada um carrega uma cruz mais pesada do que a do outro. Sempre tem alguém que tem uma cruz mais pesada do que a nossa. Pense nisso. Existem pessoas que estão carregando uma cruz milhões de vezes maior e mais pesada do que a sua. Isso você pode ter absoluta certeza. Começa por aí. Mas você está numa situação chamada fundo do poço. Para você acha que está no fundo do poço, e realmente você está no fundo do poço. De repente é um problema financeiro, com dívida, agiotas, ameaças, problema no casamento que está acabando, que não estão se entendendo, está tendo só confusão, está um inferno dentro de casa, problema com a saúde, é uma doença que um ente querido seu tem, você tem, enfim, são milhares de problemas que existem nessa vida. E aí isso faz com que as pessoas ficam tristes, ficam desesperadas, ficam aflitas, ficam perturbadas, angustiadas. Os problemas trazem esse tipo de coisa para a vida das pessoas. Mas quando você estiver numa situação difícil, de repente o que você está passando agora, uma situação terrível, uma muralha grande, que você fala, não vou conseguir, cheguei no meu final, no fim. Eu não tenho força para transpor essa barreira. Eu não tenho forças para continuar mais. Perdi minha força. Perde a força literalmente. Eu falo por experiência própria. Você perde a força do corpo. Você não tem força mais nem para caminhar. Eu passei por isso. Eu estou falando para você aqui, não é uma coisa que eu ouvi alguém falar, não. Eu passei por isso. Então eu, mais do que ninguém, posso te falar uma coisa. Tudo na vida passa. Tudo na vida passa. É difícil quando você está numa situação terrível, como de repente o que você está passando agora, um problema terrível, que está tirando a sua paz, que está te angustiando, que está fazendo você ter pensamentos de repente acabar com tudo, chutar o pau da barreira, chutar o balde. Sabe o que já aconteceu comigo? Eu já enchi o tanque do meu carro para sumir, desaparecer, sem direção. Tal era o meu problema. Mas eu vi que não era essa saída e eu falei, não, eu vou continuar. Eu vou continuar lutando, eu não vou parar, não vou desanimar. E eu quero dizer para você, se você continuar, é difícil, você fica fraco, às vezes você acorda e fala, meu Deus, mais um dia, eu tenho que encarar esse problema mais um dia. A melhor coisa para você é você estar dormindo, que você, quando consegue dormir, quando eu passei por problemas difíceis, eu não conseguia dormir, minha cabeça doía demais.
eu não conseguia dormir, eu perdi o sono. E às vezes a pessoa perde o sono com tanto problema. Cansa. Você está cansado, essa é a realidade, você está cansado. E aí eu vim aqui para te falar, existe uma solução para o seu problema. Assim como teve para mim, eu passei por momentos que eu achei que eu não ia dar conta, eu passei por momentos que eu falei, não, eu não vou conseguir, está muito pesado para mim, mas eu venci. E eu quero dizer para você, existe sim uma solução, existe sim uma saída, só depende de você. Às vezes você fica perguntando, como eu perguntava, mas por quê? Por quê? Eu cheguei um momento da minha vida que eu só queria saber o porquê. Por que que eu estou passando por isso? Por que que eu tenho que passar por isso? Você fica se perguntando, por quê? Meu Deus, mas por quê? Por quê? É tudo que você precisa da resposta, por quê? Do que você está passando. E eu vou te falar, quando você passar por isso, você vai ver que você vai ser uma outra pessoa. E que não vai ser qualquer coisa que vai te desmotivar, que vai te derrubar. Não vai ser. Você vai ser uma pessoa forte. Você vai estar tão forte que você vai falar, meu Deus, eu não sabia que eu tinha essa força. Eu não sabia. E você vai descobrir essa força agora, vencendo essa luta que você está passando. Você vai vencer e vai cantar do outro lado. E você vai ver que a vitória, o sabor da vitória é muito gostoso. Quando você olha para trás e fala, meu Deus, eu poderia ter desistido. Passou na minha cabeça, assim como passou na minha, de desistir. Nunca passou na minha cabeça, nunca vai passar de tirar a minha vida, que isso não é a saída. Lembrando que isso não é a saída. Pelo contrário, isso vai te levar para uma prisão, para um lugar que não tem mais saída, não tem mais solução. Enquanto você estiver com vida, você está lutando, você está tentando, você vai conseguir. Mas se você fizer essa besteira, você não vai conseguir, você vai para um lugar de prisão. Você vai para um lugar de tormento. Vai ser milhões de vezes pior do que o que você está passando agora. Lembre-se disso. Mas eu já pensei em sumir. Pegar o carro sem direção e sair aí lá fora. Mas isso é covardia. Tudo isso é covardia. Então não seja covarde. Enfrente. Encare. Lute. Lute com todas as suas forças. Lute. Amanhece com pensamentos diferentes. Mesmo que está tudo desmoronando, está desabando, está acabando, a tempestade está acabando com tudo na sua vida, só coisas ruins, só dando coisa ruim, só dando errado. Muda o seu pensamento, muda o seu foco. Se for problema financeiro, não pense mais na dívida, tira o pensamento da dívida. Mas como isso você consegue? Se vier um pensamento da dívida, lembra, olha para o céu, veja alguma coisa, lembra de alguma coisa boa, muda, você consegue ter esse controle do pensamento. Nunca fique reclamando, nunca fique maldizendo. Pelo contrário, comece a agradecer a Deus, que as coisas vão mudar na sua vida. Agora, lembre-se de uma coisa, você sozinho não dá conta. Você precisa de ter a ajuda de Deus. Então, o que você tem que fazer? Qual que é a saída para você sair do problema? Não é se você se entregar ao problema e aceitar o problema, porque vai só piorando, vai piorando. Porque veja bem, se você está passando por um problema terrível, você começa a se preocupar com esse problema, você começa a focar nesse problema, você começa a ficar desesperado, perdendo sono, angustiado, perturbado. Você sabe o que vai acontecer? Você vai aumentar, vai ter mais um ou outro, mais outros 2, 3, 4, seja lá quantos problemas for. Por quê? Eu vou te explicar. Se você está preocupado com alguma coisa, aquilo vai te causar ansiedade, aquilo vai te causar depressão, você vai ficar com depressão por conta do problema, porque depressão é excesso do passado. Então aquilo que te passou está te preocupando. E ansiedade é excesso do presente. Você pode também ficar preocupado com o presente. Oh meu Deus, como vai ser o dia de amanhã? O que eu tenho? Como é que vai ser? Então isso tudo causa depressão. E a depressão, ela mata, ela causa um dano terrível na saúde da pessoa. Ou se a pessoa fica muito preocupada, muito ansioso com o que vai acontecer, a pessoa pode ter um infarto, pode ter um AVC. Aí você vai ter o problema, não vai mudar, o problema vai continuar e você gerou um outro problema. Qual que é o outro problema? Um AVC, uma depressão, de repente até a morte, por conta do problema, por causa da preocupação. Então o segredo é, não se preocupe, tira a preocupação e comece a ver com outro olhar. Comece a ter o olho da fé, que você vai vencer, que você vai conseguir. E como você vai conseguir? Sozinho? Não, você não consegue sozinho. Se você ficar tentando sozinho, você vai ficar patinando. Entregue o seu caminho na mão do Senhor. Comece a partir de hoje, sacrificar. Porque às vezes a gente quer muito de Deus, mas a gente não faz nada para Ele. Então, faz o seguinte,
eu vou te ensinar a saída. É o que me tirou. Não existe outra saída. Quando você estiver com a mente perturbada, quando você estiver aflito, preocupado, você pega a Bíblia e fica lendo. Ocupa sua mente com a leitura. Entra dentro da Bíblia e fica lendo, que aí você vai esquecendo dos problemas. É uma maneira de esquecer o problema. Você fica lendo, depois terminou de ler, coloca hinos e fica ouvindo hino, fica o seu dia todinho. Se você ficar o dia todo em casa, seja lá no trabalho, você deixa o dia todinho ouvindo hino. Terminou de ouvir, vai ler a Bíblia. Depois você vai dar um tempo, vai orar. E fica tendo esse tempo. Só você vai ver que sua mente vai encher de coisas boas. É automático, isso é automático. Se você fizer constante oração, constante leitura, se for o dia todo que estiver perturbando, fica o dia todo lendo a Bíblia. Fica o dia todo ouvindo hinos. Você vai ver que sua mente vai mudando, a sua vida vai mudando, Deus vai transformando a sua vida. Daqui a pouco os problemas se resolvem e você vai cantar o hino da vitória. Mas lembre-se, nunca conte o seu problema para outra pessoa. Conte o seu problema para Deus. Entra para dentro do seu quarto, fecha a porta do seu quarto, começa a orar. E Deus resolve tudo. Deus abre porta onde não tem porta. Deus abre caminho onde não tem caminho. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é o mesmo que abriu o mar vermelho, é o mesmo que ressuscitou Lázaro depois de 4 dias. Ele é o mesmo que multiplicou o azeite da viúva. A viúva não tinha azeite, nada de azeite. Ele fez o azeite, ele criou o azeite. E ele continua sendo o mesmo Deus. O mesmo poder que ele teve no passado, ele tem hoje para transformar a sua vida. Creia. Eu sou prova. Ele muda, ele transforma. Se você entregar o seu caminho nas mãos do Senhor, confiar nele, ter fé, acreditar, ele vai mudar a sua vida. Tenha fé em Deus, entregue seu caminho, entregue seu problema para Deus, não entregue para amigo, para vizinho, para irmão, não sai chorando no colo de ninguém, não. Faça, entrega para Deus, que você vai ver a mudança na sua vida. Deus vai tirar dessa depressão, dessa tristeza, dessa dívida, desse problema no seu casamento. Entrega tudo, fica orando, acorda de madrugada, 5 horas da manhã, começa a orar que você vai ver sua vida mudar. Que Deus te abençoe.